Olá, aqui é o professor Augusto França. A pressão atmosférica e seus efeitos que essa pressão atmosférica pode causar na nossa vida. Primeira coisa que nós devemos entender é o que é pressão. Então, o que é pressão? O conceito científico é a relação entre uma determinada força e sua área de distribuição. Tá, professor, mas o que quer dizer isso? É a força que você aplica em alguma coisa e assim, o tamanho dessa coisa que você está aplicando a força. Veja bem, se você pega a sua mão fechada e coloca na sua barriga, você concorda que você não consegue furar ela. Por que você não consegue furar ela? Você pode aplicar uma força muito grande, mas você não consegue furar. Porque a força é grande, mas a área da sua mão é grande também. Então não deixe furar, mesmo com tanta pressão. Talvez uma pressão muito forte pode furar. Mas vocês concordam comigo que, por exemplo, uma faca, a ponta de uma faca, se você pegar, mesmo que você aplique pouca força, você já consegue furar sua barriga ou sua perna? Por quê? Porque mesmo com pouca força, você tem uma área muito curta na ponta da faca e aí consegue atravessar. Isso é pressão. Então, com isso, com a faca, você consegue cortar uma carne por causa que você exerce uma determinada força que não é muito para cortar aqui, por causa que é muito fino aqui e aí consegue cortar a carne. Se você pegar a mão, você não ia conseguir fazer isso, tá certo? E aí a pressão, ela pode ser exercida também em fluidos. O que são fluidos? São coisas que não são sólidas, então líquido e gasoso. Veja essa torneira aqui. A pessoa diminui a área, lembra a questão da área que eu acabei de falar da faca, e aí o que acontece? A pressão aumenta. Então, aqui nós temos o efeito da pressão. Isso acontece no nosso corpo. Então, você tem pessoa que tem pressão alta, é por causa disso, né? Então, por causa que aumenta o efeito da pressão dentro das veias e das artérias das pessoas. Então, a pressão está em todo o canto. E aí nós chegamos no nosso assunto da aula, que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão do ar. A gente estudou sobre o ar, a composição desse ar, sobre as coisas. E aí o ar está presente em todo o nosso ambiente que a gente vive. E aí ele está presente desde nível do mar, que é o caso que nós vivemos aqui em Goiânia, então aqui no nível do mar, até altitude de centenas de quilômetros mais alto, como em cima de uma montanha, alguém que mora num lugar alto, nos Himalaias, ali na Cordilheira dos Andes, nos lugares altos. Mas vejam a diferença. Aqui tem uma coluna de ar muito maior, exercendo pressão. Então a pressão aqui, ó, olha só o tanto de bolinhas aqui de ar, é muito maior. Então exerce uma pressão maior do que aqui, aqui tem menos. O que isso faz? Isso faz com que, olha só o balãozinho, ele fica mais cheio aqui, e aqui ele fica mais vazio. Por quê? Porque aqui o ar está pressionando esse balão. Então aqui em Goiânia a gente sofre mais pressão do que uma pessoa que está numa altitude de 3.000 metros, como nos Andes, no Himalaia, nesses lugares altos. E ali o ar é o que a gente chama de rarefeito. Por que o ar é rarefeito? Porque tem menos moléculas de ar. E aí o que isso acontece? Faz com que a pessoa tenha mais dificuldade de respirar. Veja aqui dois exemplos. Então a pessoa que vai subir uma montanha, aqui na parte baixa ela consegue respirar facilmente, porque tem muito ar, e aí como tem muito ar, tem muito gás oxigênio, que é um dos componentes desse ar. E tem uma pressão atmosférica maior, porque aí faz com que tenha mais ar. Aqui no caso não, a pressão atmosférica é menor, tá? E aí tem menos ar, a pessoa tem dificuldade de respirar. E aí no caso as pessoas acabam usando para subir essas montanhas, vocês já viram aquelas máscaras. Ou então em jogos de futebol, quando vai jogar em lugares altos, os times às vezes tem que tomar oxigênio, assim, tem que ficar usando o gás oxigênio para recompor. Por quê? Porque tem pouco oxigênio. Até os times, né, desses lugares até aproveitam disso. Por quê? Porque os jogadores desses lugares estão acostumados com essa condição e o organismo deles já está acostumado. Mas jogadores, por exemplo, de times brasileiros não estão acostumados com essa condição. E aí sofrem mais do que esses aqui. E aí eles usam a seu favor essa questão da altura, das altitudes nesses lugares. E para encerrar essa aula de pressão atmosférica, então acho que vocês já entenderam. Em lugares altos tem menor pressão atmosférica, o ar é mais rarefeito, tem menos ar. Em lugares mais baixos, como em Goiânia, que é zero nível do mar, tem mais pressão atmosférica e o ar é mais concentrado. Então a gente consegue até respirar melhor. E isso ajuda na questão da resistência do ar. A resistência do ar é um efeito que o ar gera nos corpos. Por exemplo, nessas pessoas aqui, olha só. A pessoa está pulando, digamos aqui nessa imagem aqui de paraquedas, que não está aberto. Mas ela está sofrendo uma resistência do ar. Mas vocês concordam, quando ela abre o paraquedas, a resistência é muito maior.
Então, a resistência do ar é um efeito que a pressão gera também. Só que em lugares mais altos, essa resistência do ar é menor. Então, por exemplo, se a pessoa talvez abrisse um paraquedas num lugar muito, muito alto, não teria efeito tão bom quanto num lugar mais baixo. Também não pode ser muito baixo, senão a pessoa cai e morre, né, espatifada. Então tem que ter uma altura certa. Então a resistência do ar é muito usada para isso, né, para fazer com que o paraquedas abra. E isso depende muito da pressão que está sendo exercida. Então, dessa questão do próprio ar que está nos lugares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês aproveitem. Tenham todos um bom dia.